Olá, minha gente! Olá, de verdade, desejando a você um dia maravilhoso. Agora você assistindo a gente aqui ao vivo, via TV no canal 25.1. Nesse momento, nós transmitimos no horário da noite. Boa noite para você, mas também boa tarde, bom dia, ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir a nossa programação via YouTube a qualquer momento aí, não é? Em qualquer data, em qualquer dia também. Então, simultaneamente, Rádio, TV e YouTube, agora você assistindo aqui também no Olhe nos Meus Olhos, o nosso canal no YouTube, no rádio 98.3, aqui na Rádio Líder. Bom dia para você, meu povo, bom dia, minha gente. Eita, povo abençoado. Vamos lá então, ó. Preparando você para mais um episódio, para mais um momento de bate-papo aqui na construção da contação da história da vida de homens e de mulheres que sentam junto com a gente nesse lugar e participam, sendo eles os melhores convidados com as experiências de vida, as vivências e com as suas histórias que motivam, que inspiram, não é? E que falam ao seu coração também do outro lado. A gente recebe aqui os profissionais das mais diversas áreas, médicos, ainda também contadores, advogados, ainda nutricionistas e vários tipos de pessoas que chegam para cooperar junto com a gente. Também trazemos aqui testemunho de pessoas que você fica pensando assim, nossa, que testemunho glorioso esse. Além de pauta política, na construção também de um verdadeiro jornalismo de entregas positivas. A gente tem tudo isso no nosso programa e eu quero convidar você para compartilhar essa mensagem agora via aí a sua rede. Talvez você consiga pegar o nosso link no YouTube agora. Por gentileza, pega o link aí e compartilha na sua rede. Vai lá no WhatsApp agora, manda para os seus amigos, faz aquela lista de transmissão e manda para todo mundo. Assim nós vamos ter um numeral de audiência muito grande e esse povo todo será abençoado no dia de hoje, recebendo uma palavra, uma história que faz muito sentido. Ainda também no Telegram você pode enviar, pega o aviãozinho do Instagram, cola aí ou copia o link do YouTube e cola agora aí no aviãozinho do Instagram. Manda para todo mundo, vai lá. Eu sou o Renatinho Soares, se você não me segue, é fácil, tá aqui o nosso arroba Renato Soares CE, é só você me seguir e acompanhar tudo com a gente aqui. Vamos lá então. Eu vou receber no dia de hoje uma contação de história, um convidado querido, vai mudar a história da sua vida através de uma nova perspectiva, porque sofrimento, dor, luta, medo, o desconhecido, talvez a palavra na boca de alguém dizendo não tem jeito, nunca vai ser ninguém na vida, ou até mesmo os familiares próximos dizendo esse aí não vai conseguir nada não. E logo depois a dificuldade do interior, vindo à Fortaleza, como iria enfrentar o problema do alcoolismo do pai. Tem muito mais para contar aqui, esse campeão, esse vencedor que tem uma linda história de superação. Eu vou receber com salva de palmas o meu amigo Roberto Carlos. Por favor, salva de palmas aí para o Roberto Carlos. E aí, será que é o Roberto Carlos cantor? Eu tenho tanto para te dizer, é isso mais ou menos? Como é bom ver você aqui. Seja bem-vindo, meu amigo Robertão. Deus te abençoe. Amém. É um prazer estar aqui, receber esse convite carinhoso do Renatinho. Olha aqui nos meus olhos. É isso. Isso é muito importante, estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da minha história para esse povo, para essa audiência que é tremenda aqui. Olha, eu fico feliz porque eu sei que o seu compromisso é constante. E aí você não para, você tem muitas outras responsabilidades, mas hoje dedicou esse tempo para, junto comigo aqui, aparecer no programa. E aí eu sei também que a sua história será uma história poderosa para dar rumo, norte e destino para a vida de outras pessoas. É por isso que você está aqui hoje, para ser esse facilitador da mensagem de fé e de esperança. Amém. Roberto, vamos lá, vamos começar o seguinte. Você é um jovem senhor, dá para ver aqui, a turma está olhando nos seus olhos, não é? Mas antes de chegar nessa posição de estar concentrado, respirando paz, viveu alguns momentos de extrema dificuldade e de escassez. Eu sei um pouco da sua história, mas a nossa audiência precisa conhecer você. Vamos começar a história do nascimento, de onde veio, filho de quem, o pai e a mãe, a condição, era no interior do estado? Me conte um pouco da sua história. Rapaz, eu sou ali de Quixadá, onde fica ali a Oiticica, Jurema. Eu sou daquela terra ali da parte da Caatinga, da terra seca, onde parece que é uma cidade chamada de Lodebar, cidade do esquecimento.
E lá nós passamos muita dificuldade, muita fome, onde a gente chupava lama para passar a sede. Não entendi, pera ainda. Calma aí. Chupava lama? Lama. Não é manga? Não é lama mesmo. Meu Jesus. Não tinha água. A água era escassa. E hoje, Renatinho, eu vejo o povo estourando água, gastando água. Não dá valor o que vem do céu, né? A água é ouro, que vem diretamente dada de graça, e o povo estoura água, joga água, torta e à direita. Para você ter essa lembrança, eu vou te ajudar aqui. Para você ter essa lembrança falando agora, a sua mãe te contou, o teu pai te contou. Não é que você tem a cabeça focada lá. Qual a idade disso que você consegue lembrar? Porque quando você nasce nessa condição de dificuldade. Quando criancinha, dentro de casa, muita dificuldade? Bebê? Quando criancinha, as minhas irmãs, minha mãe própria falou que tinha o nome chamado Subejo da Morte, né? Meu Jesus. Porque não era para mim estar vivo, não era. É tanto que eu nunca fui batizado na igreja católica. Toda vida que a minha mãe ia tentar me batizar, voltava do meio do caminho, porque eu voltava à beira da morte, doente, né? E devido passar muita fome, ser uma pessoa ali fraca mesmo, Frágil. não ter frágil, muito com a fragilidade, não tinha transporte, a gente andava quilômetros e quilômetros, né, a pé para chegar ao destino, e muitas vezes a gente não chegava. Quantos filhos dessa família, do seu pai e da sua mãe, quantas crianças estavam juntos? Éramos 11, né? Meu Deus. Partiram 2, ficou 9. Você tem lembrança da casa? Era de taipa? Tenho lembrança da casa, não era de taipa, era de alvenaria, por incrível que pareça, com aquele tijolo branco, né? Era a casa mais residual do sertão, não era sertão, mas não tinha banheiro. A casa, além de toda essa dificuldade de 11 crianças, não tinha banheiro para vocês. Não tinha banheiro. Você é o mais velho? Eu sou o caçula. O mais novo. O mais novo. Então, homem, né? Quem vem passando nessa geração aí, vem sofrendo também, e aí não tinha mudado. Porque você, sendo o filho mais novo dos homens, continuava sofrendo também. Sim. Então quer dizer que teve outros que vieram na sua frente que sofreram muito mais. Muito mais. Eu fiz um compartilhamento com ele. Nós estávamos compartilhando a mesma dor. Porque nós passávamos muita fome, né? Se não fosse ali uma passagem que o nosso avô tinha umas vaquinhas, Sim. e ele sempre nos fornecia ali umas 2, 3 vezes por semana, 3 litros de leite para dividir, para a gente almoçar, jantar e merendar. E 1 quilo de farinha, na realidade, né? Então a nossa mãe dividia, fazia o que podia para dividir, para a gente não passar tanta fome. Mas chegava ali o ponto da gente chorar de fome, dormir chorando de fome e acordar chorando com fome. Então a nossa mãe dizia assim: meninos, vão dormir, vão se deitar e olha ali pro céu. Na brecha daquela telha vai sair o pão. Deus vai mandar o pão do dia. E a gente chorava, cantava e chorando, cantava e chorando. Seu pai acompanhando do lado? Não, ele trabalhava aqui pro lado de Fortaleza, ele é pedreiro, mas o alcoolismo acompanhou e cuidou dele aqui, né? Então Jesus. ele ia para lá mês em mês, e quando ia, não ia com condições muitas para nos sustentar, né? Sua mãe era a guerreira que ficava em casa com as crianças. Você estava acompanhando tudo isso e vendo tudo. Seu pai, nessa saída de interior, Fortaleza, quando voltava só para dormir, bem dizer, é isso? Praticamente, né? Voltava. Não trazia uma esperança com ele, não? Não. Pastor, eu me lembro nitidamente, a gente tinha uma tia aqui, que ela já partiu, aí morava ali naquele lado ali do aeroporto, e quando a minha mãe vinha para cá, para Fortaleza, atrás de recursos, com o meu pai, que ele demorava aí, e ela levava pão seco, pão de 1 mês, junto ali dentro de um saco preto, que hoje eu lembro que esse saco preto é o saco de lixo. Oh, Jesus. E ela levava pra gente, e quando ela chegava com esse saco de pão seco, era uma fortuna pra gente, porque a gente comia como olhando na água o pão. Ali era um banquete. Era como se as crianças, os filhos, todo mundo fosse chegando. O mais velho tá vivo ainda? Tem qual idade? Não, o mais velho partiu. Tá. Partiu. Ele, infelizmente, alcoolismo também, mas ele acabou aceitando Jesus como seu salvador da Glória vida, a Deus. né? E ele, só Deus sabe onde é que ele tá. Mas uma coisa é certa. Depois desse, que seria o mais velho, que seria aquele mais responsável, vem um outro. Tá vivo ou faleceu também? Não, os outros, homem tá vivo. Tá. Partiu foi uma mulher. Tá. Né? E aí você,
nessa escala de acompanhar ali, estava todo mundo junto, as crianças, você tem essa lembrança, está me contando aqui. Por que eu estou indo nesses lugares assim a apontar? Porque sabia, Roberto, você está me falando, você me começou falando aqui, e eu já fiquei aqui pensando um bocado. A você que está nos ouvindo agora pelo rádio 98.3, a você que está assistindo pela TV, canal 25.1, assistindo pelo YouTube, eu queria que você tivesse um pouquinho mais de atenção sobre essa história. Porque nós devemos ser muito mais grato do que cobrar daquilo que nós teremos em Deus um dia, em uma hora, em um tempo. E tem uma turma que tem a facilidade de cobrar, de reclamar, de murmurar, de budejar, quando outros estão passando, talvez essa mesma história que você já venceu lá atrás. O que você está dizendo para mim aqui ainda se repete no dia de hoje em outras famílias. E quando você vem da sua casa e dá essa oportunidade de falar para a nossa audiência o que aconteceu, aqui tem hoje um plano de Deus de salvação, de chamar atenção, de avivar, de despertar a vida de outras pessoas também. Amém. Porque já disse um ditado que vida boa é a vida dos outros. Sim. Não é? E aí você está contando aqui. Nós vamos chegar, daqui a pouco, e nós temos muito tempo para discutir sobre a sua história. Amém. Mas nós vamos chegar na história atual. E aí alguém vai dizer, rapaz, vida boa é a do Roberto. A do Roberto Carlos. Não é o cantor, é o Roberto Carlos aqui, meu amigo lá do Planalto, Ayrton Senna. E aí, vamos voltar então para essa cena que você está lá agora contando, as crianças, o sono, a sua mãe tentando colocar todo mundo para dormir. Eram, na sua memória, você tem isso? 11 caminhas, assim, tudo posicionado? Não. Cama era luxo, rede mesmo, muitas vezes rasgada. A rede, a gente dormia numa rede suja, que a gente pensava que estava molhada, de tanto sujo que era a rede. E nós não tínhamos condições. É tanto que até hoje a gente procura assim, foto, você tem? Não temos foto. Porque se a gente não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para tirar uma foto, né? Você mexeu comigo, mais uma vez. Pois é. Porque mais cedo eu te perguntei, você tem uma foto aí do passado? Você disse que ninguém tinha dinheiro nem para nada, rapaz. Pois é. Imagine para uma máquina de foto para registrar alguma coisa. Já pensou, rapaz? É, porque as fotos naquele tempo era o binóculo, né? Não sei se você lembra. Eu tinha lembro. aqueles binóculozinhos. Eu lembro. Eles entravam naquela caixinha, o fotógrafo, e eu me lembro nitidamente, como se fosse hoje, Deus me traz a memória, que a família, meu pai juntou todo mundo e chamou um rapaz. Ele tirou essa foto. Eu me lembro assim, todo mundo na frente da nossa casinha, não era rebocada, tá entendendo? Mas ele tirou essa foto. Mas com o passar do tempo, eu creio que, né? E essas fotos que eu enviei para você, uma irmã minha, que ela junta tudo, e ela tinha, por incrível que pareça, essas fotos ainda. A foto que você fala do binóculo é aquele equipamentozinho que reproduzia, a pessoa colocava o olho aqui, né, e reproduzia a foto lá dentro. Sim. Era um negativo colorido assim, Sim. e que reproduzia, virava até chaveiro. Sim. Eu cheguei a ver, eu acho, lá no Canidé, que tinha uma expressão dessa, tinha uma máquina, eu tenho essa lembrança também. Então as fotos que você tinha, essas que eram batidas em datas alternativas, assim, que não aparecia com frequência. Exatamente, é a dificuldade. Você me falou, antes das fotos, do quarto que não tinha ali a condição para todo mundo estar dormindo, era rede, era um movimento de muita dor. E como é que era o acalento? A mãe dizia o quê? Que você me falou que ela tinha uma expressão agora, não é? Olha pra telha, como é que ela dizia? Ela mandava a gente cantar, eu estava até aqui olhando, veio na mente o louvor, né? Porque às vezes eu contei isso num projeto, e as pessoas, nem existe esse louvor. E será que eu inventei? Ou a minha mãe inventou? Ela dizia, meu filho, cante. Ela dizia. Aí ela cantava pra gente o repertório, aí ficou na minha mente. Como era esse que marcou? Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte jarro. Eu já ouvi. Deixa então Deus a gente repetia. Amassar o barro para fazer um forte jarro. Não murmure, meu irmão. Deixa Deus te amassar. Deus tá Ele falando. amassa quando quer. Ele está provando a tua fé. E hoje eu vejo que ele está provando a nossa fé. Depois de 20 e tantos anos, Deus está nos dando a vitória. Deus nos restaurou. Deus nos deu, nos tirou da fome. Ah, Roberto, tu não passou fome quando chegou aqui? Passamos. Sim. Continuamos na peia. Mas você ainda não chegou aqui. Nós estamos na idade de Amém. de criança. Verdade. Eu quero saber de detalhes aí. Como é que sobrevive naquele tempo, não é? O povo tinha uma família grande e hoje a família, a turma está com medo de ter um filho e acaba que não quer.
As famílias são limitadas em uma criança, quando não, nenhuma criança, agora num pet, e aí aquela coisa toda. E lá, 11 filhos, uma vida de muita dificuldade, mas muita história para contar. Sim. Então, pastor Renatinho, naquele tempo, nosso pai, quando ele parava, saía daqui, passava uns 15 dias, um mês conosco, a gente ia para a roça, arrancar toco. Eu me lembro muito bem que A idade que você tinha já, que você estava... Eu tinha nessa faixa de uns 7 anos de idade. Já ia para a roça? Já ia para a roça. Todo mundo. Nosso pai não deixava a gente dormir até tarde. 5 horas da manhã já estava batendo no punho da rede de todo mundo. E a gente ia bater a enxada, amolar e ia para lá. A gente só voltava meio-dia, quando nós tínhamos, quando Deus colocava o inverno, né? Ainda coloca até hoje, graças a Deus. E quando nós plantávamos a semente e vinha o inverno, aí tinha aquela fartura, né? De melancia, que a gente não plantava melancia, a natureza mandava. A gente não plantava maxixa, a natureza cuidava. Né? O girimum, a gente já plantava. A macaxeira, a mandioca, o feijão, o milho, tá entendendo? Então, nosso alimento era isso aí, tá entendendo? Então, chegava o ponto, quando dava para nós colhermos, aí a gente colhia ali, passava uns 2 meses na fartura, e depois de 2 meses, evaporava. Meu Jesus. Né? Aí ficava só o quê? Só um rio, que enchia, os açudes enchiam ali, mas não durava muito tempo, devido à terra ser muito seca, evaporava rápido também. Mas Deus estava ali conosco, nunca deixou nós morrer. A sua mãe já vivia a fé? A minha mãe já vivia na fé. Com certeza, ela foi uma guerreira, foi uma mulher que lutou, não deixou ninguém para trás, não abandonou ninguém, né? E é isso aí, Deus é maravilhoso na nossa vida e vem mostrando para cada um de nós. Quando você vai sair dessa idade de 7 para 11, 12 anos, adolescência, o que é que também te marca, assim? Porque cada estação, cada tempo vai marcando e marca também na vida dessa pessoa que está nos acompanhando agora. Eu acredito que você tenha memórias de 5 anos, 7 anos, aí 12, 15. Quando você vai se tornando agora o rapazinho de dentro de casa. Como é que era, imagina? Durante quanto tempo foi essa escassez, essa dificuldade? Ou teve uma hora que você percebe que mudou, que a fartura chegou e não tinha mais escassez? Foi até quando isso? Bom, quando a minha mãe decidiu vir embora para cá, para Fortaleza, sim, em busca do meu pai... Ok. Então, o que acontece? Ela resolveu não me deixar lá com meus avós. E eu fiquei uma parte muito triste, foi a parte mais triste. Ter que me separar dos meus irmãos e da minha mãe. Para ficar lá. Que eu era um dos filhos mais apegados, tá entendendo? Que vamos dar continuidade na história. E eu fiquei um tempo muito sofrido, mesmo continuando a sofrência, mesmo no meu avô tendo um alimento, mas eu mesmo assim eu ainda ia puxar o cavalo, ia deixar meu dia no açude, longe que só para beber água, tá entendendo? Eu não sabia montar ainda, mas eu ia puxando o cavalo, andava quilômetros e quilômetros a pé. Então eu fui o último a chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, já mudou tudo. Tá entendendo? Quando você sai de lá, você está com quantos anos? Eu saio de lá, eu estou na faixa de uns 13 para 14 anos. Era um adolescente. Um adolescente. Não estudava, não tinha, né? Porque a história é longa, muito longa. A história é longa. Não tinha oportunidade de estudo? Não tinha, não. Lá sim. Lá tinha, mas era um estudo longe, tá, né? E você ou sobrevivia fazendo alguma coisa para levar comida para casa, ou então ia estudar. Ou então ia estudar. E era uma dificuldade muito grande. Hoje em dia não, os povos dizem assim, mas é muito difícil estudar, é longe. Não é não. A gente andava quilômetros e quilômetros a pé. Quando a gente chegava lá, já estava terminando as aulas. A gente chegava em casa, já era quase à noite, com fome. Ia comer o quê? Ou você se esforçava para viver, ou então se tornava um nada. Morrer ou vivia. E nós sempre, no interior, no meu caso, quando eu estava lá, a gente andava olhando para o céu, né? Olhando para as estrelas, que aquilo dali nos alimentava, tá entendendo? A imensidão, a infinidade dos céus. Olhando para o céu ali todo estrelado, é uma coisa mais linda, aquilo que a gente botava assim, que coisa linda que Deus criou para nós, né? Você, quando olhava para o céu, você acreditava que tinha um Deus maior do que tudo aquilo, que tinha feito toda essa propriedade, toda essa constelação, os céus? O que é que você pensava? Então, nessa época eu não estava muito profundo o que era Deus, né? Por quê? Porque assim, o espaço, quando a nossa mãe dizia assim, orem, cantem para comerem, que o pão vai cair do céu.
A gente imagina, se o pão vai cair, a gente vai esperar. Então a gente ia dormir, voltando lá para a parte, a gente ia dormir, pensando que quando chegasse de manhãzinha, tínhamos ali uma cesta cheia de pão. Ó. E o pão não chegava. E a gente olhava, eu me lembro nitidamente que eu olhava para a brecha da telha e olhava ali, o pão não desceu. Meu Deus o pão, do céu. se eu pensava desse jeito, imagina minhas irmãs, meus irmãos, porque não era só eu passando fome, Rapaz. não era só eu com sede, não era só eu chorando, era uma orquestra mesmo. Dentro de casa todo mundo tinha mundo chorando. uma coordenada de fala, de dizer alguma coisa. Todo mundo. Ainda tem uma parte, pastor, ainda. Sim, pode uma contar, parte, fica à vontade. A gente chegou ao ponto de furtar. Meu Deus. Lá na região, do nosso no interior. próprio avô. Não, do nosso próprio avô. Sim, mas aqui ou no interior? No interior. Para sobreviver tinha que se virar qualquer coisa. Eu me lembro nitidamente que ele, quando matava um porco, tinha aqueles porcos que os toicinhos era muito grosso. Sim, alta, banha, né? Salgava e guardava. A gente ia pra lá só pra... Eu sou um. Ia pra lá só pra beliscar o toicinho cru. Oh, meu Deus do céu. Pra chupar o dedo. Rapaz. Com salgado. Você tá contando aqui, eu tô... Tá entendendo? Esse meu sorriso não é um sorriso de felicidade. Eu fico assim, Você meu Deus. vendo como que pode o ser humano numa situação tão difícil, rapaz. Querer aquilo que a gente despreza. Ninguém quer, homem, isso aí. Né? Naquele tempo, pastor, eu me lembro nitidamente, a gente, não só eu não, foi as minhas irmãs também fizeram esse arte aí, mexendo no dinheiro do meu avô, era o conto de réis, 1 conto de réis, 2 contos de réis, 100 réis, era do réis. Então a gente furtava o dinheiro, a gente furtava pra gente querer comprar alguma coisa pra comer. E a palavra de Deus diz que roubar para comer não é pecado, né? Será que a palavra de Deus diz isso? Aí tá errado. Eu não estou errado, né, pastor? Nem o Robin Hood tá. Gente, então, calma aí, você está ouvindo aqui ao vivo, nós estamos nesse momento desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia onde você estiver, através da TV no canal 25.1, aqui olhando nos meus olhos. No YouTube, também no nosso canal Olhe nos Meus Olhos. E no rádio, você pode olhar nos meus olhos. Ei, psiu, é você aí, ó. Psiu, olha aqui nos meus olhos, estou falando com você. O meu amigo Roberto Carlos, o Roberto do Planalto, está aqui contando uma história de vida de dificuldade, ainda na adolescência, vivendo com muita dor e sofrimento no interior do estado. Sim. Mas vai chegar um momento, não é? Vai chegar um momento que essa escala de obrigação da adolescência vai se tornar muito mais pontual, certeira. Você vai precisar se virar nos 30 na linguagem popular. Sim. Qual é essa hora que chega a isso? Quando é esse tempo? Como é que é? Com 12 ou com 13, com 14 anos, como é que você já vai chegar em Fortaleza? Então, quando eu chego em Fortaleza, que a minha mãe nos traz de volta, me traz, né, de volta, e eu tinha já meus 14 anos de idade. Foi quando a gente se estabilizou um pouco, buscou, a mãe já tinha alugado uma casa por aqui, mesmo sem condições financeiras. Ela fazia o quê da vida para sustentar as crianças? Trabalhava com o quê? Ela passou a fazer diária, diarista. E as crianças ficavam na casa de quem? Na casa que ela tinha alugado, com as minhas outras irmãs mais velhas, né? Que já tinham as mocinhas. Então as mocinhas estavam tomando conta daqueles que eram os mais novos. Pronto, aí o nosso pai passou para dentro de casa, já não tá, mas continuava a bebedeira do mesmo jeito, entendendo? Quer dizer que você sofria também com a história do alcoolismo do pai em casa? Sim. Não era só a escassez financeira. A sua mãe era uma guerreira, sempre na fé. Sim. Buscando a palavra de Deus, congregando, orando, vivendo a experiência com Deus. Mas tinha um marido que estava vivendo a dependência do alcoolismo. E vocês, desde criancinha, acompanhavam essa história do pai de vocês. Você tem lembrança, quando ele chegava em casa, você com qual idade você via os episódios, as coisas que aconteciam quando ele chegava? Bêbado, alcoolizado. Pastor, quando o meu pai chegava bêbado, ele já liso, porque o cara só sai da mesa do bar quando tá liso, né? Ele procura o caminho de casa quando tá bêbado e liso. Então, quando ele chegava liso, ele chegava procurando pela janta. Regina, cadê a janta? E quando ele chegava, os filhos, tudinho se arrodeava a ele ali, ficava pertinho dele. Como se disse assim, ele deve ter trazido alguma coisa pra gente. Sim, sim. O meu pai chegou. Meu pai chegou. O herói chegou. Ele trouxe alguma coisa. E não trouxe nada. Né? Muitas vezes, ele, com raiva, eu me lembro nitidamente que a minha mãe disse assim, não tem janta, só tem farinha. Você vai comer farinha? Aí ele pegou esse quilo de farinha que a minha mãe mostrou e jogou fora. O único alimento que nós tínhamos naquele momento era a farinha.
E ele jogou fora. Na ignorância dele? A ignorância da bebida, né? Alcoolizado. Ali no alcoolismo. Aí foi só luta. Minha mãe lutava muito, ia pra igreja, lutou. A minha mãe lutou. Ele era grosseiro? Ele era grosseiro? Não, ele nunca bateu na minha mãe. Lição de moral sempre ele nos deu, porque no interior ele nos tratava no chicote. Se a gente não obedecesse, ali eu agradeço até hoje a Deus e o meu pai, porque ele nos ensinou. O caráter de Deus estava nele e está em nós hoje. Sobre o ensino, não é? Sobre o ensino. Ele era aquele que chegava e media. Ele Pronto. dizia, não faça isso, caminhe por esse lugar. Pronto. Tinha a dificuldade dele, mas apresentava o caminho. Pronto. Nesse ponto, ele sempre foi rígido. Ele cumpria com seus compromissos com passeada, ele pagava, tá entendendo? Ele não era aquela pessoa de enganar, não era aquela pessoa de abrir briga por aí com vizinho nenhum, não. Ele era passivo, companheiro, amigo, mas só que a bebida tirava do sério. A bebida tirava nossa alimentação. Ele não tinha responsabilidade devido a estar doente, enfrentando o alcoolismo. É devido ser muita criança para comer. Muita criança para comer. A gente continua passando fome aqui, pastor. Ele, junto com vocês, morando na mesma casa. Na mesma casa. A tua mãe trabalhando, correndo atrás, e ele ali vivendo do jeito, as crianças na necessidade também. Da onde foi que surgiu a mudança, ou um momento assim de dizer, a nossa vida vai mudar? Aonde foi? Teu pai estava vivo? Em qual período? Tem alguma coisa que você consegue falar aqui? Por que eu estou perguntando essa história? Porque o povo está nos ouvindo, assistindo, vendo aqui, acompanhando o nosso programa. Olhe nos meus olhos com Renatinho Soares. Hoje eu estou recebendo o Roberto Carlos, que é o meu amigo Roberto do Planalto, Robertinho do Planalto. Tem uma história poderosa. Agora eu quero que você fale para a nossa audiência como foi que chegou a revolução, a mudança. Porque você está dizendo o seguinte, o pai estava vivendo alcoolismo, não é? A família sofrendo. Os filhos, a certeza é de que essa família não ia dar em nada. Era assim que o povo pensava? Pastor, com certeza, o ser humano ele tem um poder de estar acusando, né? É como eu sempre digo, não se lê o livro pela capa. Primeiro, abra o livro e vai ver a história. Muito bom. Né? Porque a minha mãe sempre nos preocupou em colocar em colégio. Quando nós chegamos aqui em Fortaleza, ela procurou colégio. Eu já com fora da faixa etária. Eu fui estudar o meu primeiro alfabeto, né? Eu fui entrar ainda no alfabeto. Uhum. Não fui jardim, eu acho que eu ainda fui pro jardim. Quando eu cheguei com 14 anos no jardim, imagina aí. Oh. Tentar eu no meio daquelas crianças de 5 anos, 6 anos, um rapazinho já de 14, 15 anos já, meu Deus no do meio. Céu. Tá aprendendo do zero. Aprendendo do zero mesmo. E a minhas irmãs já era mais adiantada. Ela teve um que era mais esforçado, ia trabalhar já para tentar nos dar. Foi melhorando aos poucos, de acordo com a gente foi se adaptando ao clima de Fortaleza. Tá entendendo? Nós fomos aprendendo. A gente saiu de Lodebar e viemos para cá para aprender. Então Deus nos tirou de lá. Tá entendendo? Deus nos deixou morrer, não deixou morrer em Lodebar. A gente tirou-nos de Lodebar. Terra sofrida, terra de dor. Pronto. Para ter uma oportunidade. Para nos colocar aqui em outra terra, mas uma terra mais fértil, onde tinha mais oportunidade. E foi criada a oportunidade, onde nossos irmãos arranjou um emprego no supermercado, onde eu também comecei a me agregar no supermercado, tá entendendo? Pelar frango, me acordava às 3 horas da madrugada, 2 horas, pelar frango na água quente, metendo a mão na água quente Sim. mesmo, né? Então, quer dizer, isso ali tudo para nós nos sobrevivermos, termos o pão de cada dia, ajudar dentro de casa, foi luta. Mas Deus nos colocou de pé. O próprio Deus que fez isso, porque enquanto todo mundo pensava que não ia dar certo, que não tinha jeito, não é? O filho, como era o nome do seu pai? Expedito. O filho do Expedito. Alguém dizia isso? Ah, o filho do Expedito, não vai dar em nada não. Diziam isso? Eu nunca ouvi não, pastor, mas eu creio que em mentes diziam, que o meu irmão começou, o meu primeiro irmão, o encostado mais velho, Sim. começou a beber, querer beber, né? Vai ser do jeito do pai dele. Foi outra luta. Mas hoje, para honra e glória de Deus, ele aceitou Jesus. Aleluia. Saiu, tá bem? Ele mora um pouco longe, a gente não sabe se ele está sendo cuidado, certo. Né? Ou não, mas ele aceitou Jesus. Muito bom. Ele aceitou. A vida começa daí. Começa. Você tinha quantos anos quando você encontra o Salvador da sua história?
Jesus agora é o Salvador. A sua mãe cantava canções, falava do amor de Deus. Sim. Toda hora estava dizendo ali, olha para lá, tá vindo o socorro, Deus está trabalhando. Ela motivava vocês mesmo diante de toda a dor que vocês viviam ali. Ela era a grande guerreira, a baluarte de vocês, preparando para a futura estação. Quando é que vai chegar essa mudança? Você vai estar com quantos anos de idade quando agora as coisas começam a clarear? Você está criando uma perspectiva de futuro. Você pensa assim, ó, agora eu acho que vai dar certo. Qual a idade você tinha? Pastor, quando na faixa de uns meus já 20 e poucos anos, por aí, quando eu vi aquelas pessoas ali, usando tênis novo, bicicletas, carro, e eu dizia, para mim mesmo, eu ainda vou ter 2. Você dizia? Eu já dizia. Seu pai estava vivo nesse tempo? Tava. Porque a gente entrava no Novo e Natal e a gente não tinha uma roupa. Isso era constante. Constante, não tinha roupa, não tinha chinela. Segura bem rapidinho aí. Eu quero olhar nos teus olhos aqui e também falar com essa pessoa agora. O que está sendo dito aqui é uma lição de vida. Porque, meu amigo, olha aqui para mim nos meus olhos, por gentileza, você, ouvindo no rádio agora, aonde você estiver, você chegava a reclamar? Era aquele tipo de reclamação que paralisava? Hein, Roberto? Ou você disse, eu não vou mais ser, eu não quero mais nada na vida porque eu não tenho. Era revolta? O que você sentia? Como é que era? Não, eu não reclamava, muito pelo contrário. Eu queria era ir para frente. Cheguei ao ponto de chegar para minha mãe e dizer assim, mãe, a senhora compra uma caixa de bombom que eu quero vender bombom lá no centro. A gente já conhecia o centro. E eu quero vender bombom. A senhora vai com a gente, né? A gente ainda era... A senhora vai e a gente vai vender. Na Praça Zé de Alencar, onde as plataformas dela, daquele jeito. Sim. Aí a gente passava o dia todinho ali vendendo. Vendendo, aí tinha, naquele tempo, tinha os chamados mirim, que é os trombadinha. A gente, sem experiência, vendia o bombom e botava no saco, aqui, segurado aqui, e a caixa de bombom aqui. E o dinheiro empendurado aqui. Sim. Aí os meninos passavam, correndo e puf, tomava. Deixava a gente sem nada. Meu Deus. Era outra luta. Quando a gente chegava em casa, mãe, roubaram a gente. Sofrer mais do que se tivesse ficado em casa. Roubaram, não tem não. E a mãe já tinha pedido o dinheiro emprestado para... Meu Jesus. Né? Porque uma caixa de bombom, a gente vendendo ia dar Mas o lucro. desejo de lutar para vencer já tinha no coração. Já tinha no coração. É com você agora que eu estou falando, olhando nos seus olhos, dizendo o seguinte, tem gente que está reclamando porque a situação está difícil. E o Brasil está vivendo um momento muito difícil. Não é brincadeira. Nós estamos passando por uma situação que sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor nosso Deus mude, não é? E venha governar de fato a cabeça de quem está governando. Eu creio. Porque o negócio não tá normal. E aí talvez tenha muita gente agora reclamando, não sei o que e tal. Gente, você me deu uma lição aqui e eu vou falar essa lição para todo mundo. É o seguinte, ó, enquanto você reclama, tem gente que está tirando proveito de uma situação. Mas tem gente que nunca vai calçar um sapato novo quando você já tem uma data de programação. Tem gente que está se programando, ou até já comprou o sapato do Natal, como você falou aqui. Naquele tempo não tinha. Mas aí vão existir pessoas que nunca mais vão calçar um sapato, porque talvez o acidente automobilístico arrancou os pés. Talvez a enfermidade tirou os pés dessa pessoa. E essa pessoa nunca vai ter oportunidade de calçar o sapato novo. E aí você reclamando, é saudável, tem os pés, tem os 2 pés aí, e agora está reclamando, meu sapato e tal. Tem gente que vai para o colégio reclamando, por que isso está rasgado? Nossa, é porque já percebeu que essa geração que está vivendo é uma geração completamente, se nós, homens de um pouco mais de idade, não formos capazes de remir essa terra nova, essa geração Z, geração alfa, essa turma de 13 até 17 anos precisa ouvir essas histórias que motivam, ensinando que a vida nunca foi fácil. Porque tem um povo que foi criado no deserto, e a geração que foi criada no deserto, segundo a Bíblia, é mais forte. Eles passaram na trajetória de Israel pelo deserto e vão vencendo, porque Deus mandava suprimento, Deus mandava oportunidade, Deus cuidava. E é isso que a sua história está dizendo aqui. Mesmo diante de toda a dor, de toda a dificuldade, Deus estava sustentando vocês. Amém. Eu sempre falava para minha mãe, mãe, quando é que será que nós vamos sair desta vida? Porque... Isso devia ser a maior dor da vida dela, uma resposta tipo essa. Eu me apeguei com a minha mãe, andava com ela para cima e para baixo. A gente rodava essa fortaleza aqui a pé. Não tinha dinheiro. Então, a gente rodava a pé.
Meu pai trabalhou nessa Texto ali, no Parque Dois Irmãos, que tem a Texto. Ele trabalhou lá construindo. Mas o vício, devido ao vício ser tão grande, não tinha como o dinheiro nos suprir. Tá entendendo? Então, a gente andava. E eu dizia assim, mãe, a gente vai vencer. Uma hora a gente luta. Então, ela ia para a igreja, nos convidava. E a gente sempre dizia, não, mãe, eu vou não. E a gente estava sempre dizendo não para Deus. Às vezes a gente fica dizendo, Deus não escuta, a gente não escuta. E às vezes a gente está dizendo não para Deus sem perceber. Aí quer que Deus lhe responda se você não tá aceitando Jesus no seu coração. Meu Deus. E hoje para nós, eu vejo hoje para nós, para você que está aí nos assistindo hoje, eu digo, se você quer receber algo de Deus, dê para Ele também. Isso. Abra o seu coração para Ele. Deixe Deus te usar hoje conforme seja feita a vontade dEle. E isso é importante para nós. Aleluia. Porque Deus, Ele está sempre nos chamando e está sempre nos dando a oportunidade. Ele está sempre ali do nosso lado, abrindo portas. Onde ninguém consegue abrir, Ele abre. O problema é que nós estamos sempre buscando, não é Jesus, não é Deus, é bens materiais. Verdade. Querem sair da fome sem buscar Deus. Você está dizendo isso hoje muito fácil, você fala muito prático, está cheio do Espírito Santo, Sim. consegue falar. Sim. Mas lá na sua juventude você não conseguia, não. Com quantos anos você vai descobrir? Você tinha alguma complicação, alguma adicção, dependência? Você gostava de jogatina, pornografia, alcoolismo, tabagismo? Qual era a mazela que te prendia, que te paralisava? Não, na realidade a gente não conhecia esse negócio de drogas, não conhecia esse negócio de bebedeira, que o nosso pai nunca levou bebida para dentro de casa, na realidade, né? Nunca teve. Ele sempre bebia fora. Então a gente sabia que ele fumava. É tanto que a nossa mãe, ela sempre buscou fazer de tudo para que ele deixasse beber. Ela, quando ia ao médico, pedia ao médico para passar um produto, alguma coisa que botasse na comida, para ele comer, para ele deixar dar aquele vômito nele, qualquer coisa assim que ele provocasse, e achasse que a bebida estivesse fazendo mal nele. A mente da nossa mãe era essa. Botar um comprimido dentro, botava junto com a comida, ele comia. Aí ele passava... Descansar e dormir. Mas ele passava, tá entendendo? Para ele achar que ele estava passando mal. Ele passava mal, na realidade. Para achar que era bebida. Porque a mãe, ela sempre colocava na comida dele, o comprimido passado pelo médico, sem ele saber. Porque se ele soubesse, ele não ia tomar. E nem queria, né? Porque ele não queria parar. Porque queria que ele deixasse de beber. Sim, sim. Né? Ela é uma mulher guerreira, tá sempre na igreja, ali com o seu joelho dobrado, orava, e a gente via ela ali, às vezes, à noite, falando línguas, que a casa que a gente se mudou era pequena, era uma rede em cima da outra, né? Para 11 filhos. Então, ela falava a língua, a gente achava muito, mãe, fala aí, mãe. E ela falava umas línguas, não é essas línguas que a gente escuta hoje nessa igreja, não. Ela falava uma língua mesmo assim. E eu, como é que fala, mãe? E ela, não, tem que ser com o Espírito Santo. Aleluia. Aí eu ficava assim, será? Até hoje. Hoje eu fico, será, meu Deus, quando é que eu vou falar línguas? Não vou ter pressa não, porque tudo está no teu tempo. Você teve encontro com Jesus aonde? Eu tive encontro com Jesus, na realidade, e Deus me chamou em sofrimento. Você falou aqui sobre as dificuldades que o pai vivia, mas não tinha drogadição em casa. Você foi viciado em jogo? Foi viciado em pornografia? Não. Foi viciado... Você vivia como? No jovem de 25 anos, como é que era? Naquele tempo, logo na nossa pré-juventude, a gente tava querendo namorar, buscar uma namorada. Sim. Mas eu sempre me achei feio. E só ainda, mas para Deus eu sou lindo hoje. Né? Tinha um complexo de inferioridade lá, a minha talvez. filha dizia assim, pai, o senhor não é feio, não. Minha filha, você está dizendo que eu sou bonito porque eu sou seu pai. Rapaz, a verdade é essa. Eu acho que devido a tanta coisa que você estava enfrentando, tanta luta, e isso acontece, sabia, com o ser humano? Nós precisamos ter essa autoimagem bem definida dentro de nós. Autoestima, né? Porque tem gente que tem problema lá na matriz, por algumas situações da vida. Algum apelido, talvez, lá atrás.
isso e aquilo outro. Eu comunico muito fácil, digo para todo mundo, se eu tivesse algum problema, Deus me deu umas orelhinhas que quem percebe sabe que elas são cabaninhas afastadas assim, não é? O meu amigo Pedro é que vez em meia gosta de olhar para mim e fazer um sinal assim. Mas se eu fosse problemático com isso, talvez eu ficasse paralisado e nunca conseguiria avançar em outras estações. Alguém já chamou, ali, o apelido fulano tal, aquelas coisas todas. Sabe o que foi que eu guardei no meu coração? Eu tenho que ser melhor do que todos eles. Eu tenho que fazer diferente. Isso é e eu bom. vou vencer dessa forma. Amém. Pronto. É assim que o ser humano precisa ser, dentro do seu caráter, da sua definição, a autoimagem resolvida com Deus. Porque você foi feita a imagem e semelhança do Criador. Então não dá para você dizer que você é feio, mais ou menos. Não, você é a imagem e semelhança do Criador e tem uma graça específica dentro da nossa vida, meu amigo. Agora eu entendo que o seu jeito alegórico de contar está dizendo e tal, aquela coisa toda fazendo graça, porque agora você também vai falar aí das namoradas que teve, que era tipo Amado Batista, o Roberto Carlos, né? Fala aí, Roberto Carlos. Pastor, eu me lembro nitidamente que a nossa mãe disse assim, meu filho, bora para a igreja hoje? Aí eu, tá bom, bora, mãe. Aí eu ia, né? A minha irmã era até cantava num coral de mocidade, né? Era da Assembleia de Deus, ali na Serrinha. E eu me lembro nitidamente que as irmãzinhas, quando o pastor fazia o apelo, eu lá atrás, sentei lá atrás, e a minha mãe lá na frente, e as irmãzinhas veio e me abraçou, e elas, bora. Irmãzinha, eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Eu não vou lá pra frente, não, sabe por quê? Porque aqui eu tô como um lobo. Sério? Com pele de cordeiro, atrás das ovelhinhas de Deus. Tu disse? Disse pra ela. Você dizia? Uma jovem bonita me abraçando e eu, né? E eu não vou. Eu vou quando Deus me chamar, me tocar, eu vou. Você não era cara de pau, não. Você era sincero. É, sincero. Não era falso, não. Era verdadeiro. Eu tô aqui não é por Jesus, não. Era isso que você dizia? Pronto. Eu tô aqui atrás da namorada. Praticamente. Rapaz. Aí eu disse, não adianta eu estar aqui pra... Aí... Você já estava trabalhando nessa idade? Já estava ganhando um dinheirinho? Como é que era? Não estava trabalhando. Estava assim, fazendo aquela ajuda, como eu falei, no supermercado. Ia lá, a gente ganhava uma frutinha passada de 2, 3 dias, 4 dias que não vendia mais, e o dono dava pra gente. Né? Deus foi nos suprindo conforme... que Deus nunca dá o cobertor passando, né? Sempre dá na medida. Então, o que acontece? Quando a gente que estava querendo namorar, me juntava aquela foto que eu te mandei, que tem aqueles meus amigos. Sim. Pronto, ali é o grupinho, não era de droga, não era de bebedeiro, não era de nada, a gente, tudo rapazinho, querendo ser bonito, bonitão, ia pra igreja católica. Só que na igreja católica a gente não entrava. Ficava lá fora. Lá fora, paquerando as meninas. Tá certo, liso. Se achando liso. Tá entendendo? Liso. Mas aí Deus foi trabalhando. E tá aí. É uma benção hoje. Quando você fala de tá aí, deu um salto muito grande, você vai contar tudo. Tem muita coisa pra você contar aqui. O Roberto tá falando assim de forma muito tranquila. O nosso tempo tá passando de forma veloz também. Mas o Roberto, ele é uma potência de Deus. Amém. Empresário. Querido, Amém. Tem muito sucesso no que fez. A história que você vai ouvir daqui a pouco é a história de revolução. Amém. É uma história de mudança radical. Por quê? Como é que pode? Com tudo isso que ele viveu, o que vai ser desse futuro, o que ele vai ter lá na frente? Talvez seja a pergunta de alguém agora dizendo, será que tem jeito para a minha história também? E tem, e eu quero falar com você da oportunidade que você tem também de comprar o seu carro, realizando o seu sonho, antes de dar sequência ao nosso bloco final aqui do programa. Amém. Vou pedir aqui que meu amigo Pedro coloque o VT da Visão Veículos e eu volto já chamando você para comprar o seu carro. Visão Veículos, o telefone está aqui, é o 99215 279 85 99215 279. Você vai mandar mensagem via WhatsApp e vai dizer: ouvi o programa do Renatinho Soares, olhe nos meus olhos, eu quero saber como é que eu faço para realizar o meu sonho, eu quero comprar um carro, lá vai ter o carro novo, seminovo, nacional, importado, com todas as vantagens, vários carros no estoque, o melhor preço, os bancos que vão facilitar a sua vida, a entrada pode ser parcelada no cartão de crédito em várias vezes, o seu carro, quando você levar lá, que você tem um bem agora, que foi sonhado pela família, tem um bem e quer mudar de carro, quando você for levar, vai ser a melhor avaliação do mercado que você vai receber, diferente de outros lugares quando você vai, que você leva o carro e a turma deprecia, mata, baixa o preço, não é? É tão chato isso, gente.
Agora você tem um lugar de confiança, de credibilidade e que vai dar valor ao seu bem. A melhor avaliação do mercado é com a Visão Veículos 859-9215-2079. Você pode ir aí no @Visão Veículos, é a loja que eu indico. Solta o VT, meu amigo Pedro, e eu volto já já com você aqui. Vamos lá. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, obrigado à família Visão Veículos 99215-279. Eu estou de volta aqui, o meu amigo sentado comigo, olhando nos olhos, está aqui, ó. Roberto Carlos, volta para aqui, ô Pedro, bota no Roberto Carlos aí. Pessoal que está em casa, não é o Roberto Carlos cantor não, é só o nome. Eu acredito que tenha sido feito em homenagem ao Roberto Carlos, quando o pai dele, não é, escutasse ou gostasse de ouvir ali as músicas do Roberto Carlos. O Robertinho do Planalto Ayrton Senna, tem essa história que você vem acompanhando agora. Nós estamos indo para o final do nosso programa e eu vou mostrar a você como tem jeito quando coloca Deus em primeiro lugar, coloca Jesus, tudo muda. Só que antes, eu acredito que você tem muito para contar, Roberto, aqui. Você vai ter um encontro com Jesus depois de já ter se tornado gari, porque essa história é forte, depois de ter empreendido, investido o seu dinheiro, feito o dinheiro render. Foi aí assim que você conheceu Jesus? Ou você conhece Jesus antes de todas essas transformações? Como é que é? Na realidade, eu conheci Jesus na dor. A minha filha, quando eu ia para a igreja Logos, e a minha filha, então aí que o pastor fazia um apelo, ela me puxava pelo dedo. 5 anos de idade a minha filha tinha, ela me puxava. O Espírito Santo usou aquela menina 5 vezes. E eu disse, menina, não, porque eu trabalhava na área de agiotagem. Além de eu trabalhar na área de gari, né, que não é feio, é um trabalho honesto, é um trabalho digno de se honrar. Que nós limpamos a sua cidade. Muito forte. Quer dizer que você já estava como gari, trabalhando ali e tal, tentando de todo jeito, não ficou parado. Como não tinha muita facilidade e oportunidade para outras áreas, você encontrou uma oportunidade de se tornar o melhor no que você fazia. Gari. Sim. E eu quero aqui mandar um abraço muito grande ao grupo, à família, a esse nicho, a esse segmento, aos profissionais, as moças, os homens e as mulheres que se dedicam na missão de levar a limpeza para a cidade, promover a limpeza, a saúde pública. Não é brincadeira, porque assim, ó, se você for perceber, talvez alguém despreze o valor. Mas tem gente que despreza o valor de tantas outras pessoas, não é? É. E aí eu vou dizer, tem gente que não tem consciência de nada, tem gente que vive uma vida... não adianta. Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, você é muito importante para a minha vida, meu amigo. Graças a Deus, porque precisa ter saúde, ter atividade, disposição, força, coragem para estar ali fazendo a coleta seletiva do lixo da cidade e levando para o lugar determinado. Então, ó, parabéns. Aqui o programa está aberto
qual for a pauta necessária, o que for necessário, pode vir no programa para a gente discutir aqui, falar. Você trouxe esse ponto aqui para clamar, chamar atenção e provocar as autoridades no que for necessário. Aí sim, aí você agora conseguiu uma vaga para ser gari. Pode contar, por favor. Então, fui contratado para gari em 91. Ah, Desde 91 que eu me encontro na prefeitura, sou funcionário agregado lá. Trabalhei já dentro desse canal do Jardim América, ali onde as fezes passavam e a gente lá dentro atolado, jogando lama, saco de lixo para fora para limpar o canal. Mas aí, tudo bem. Na minha presença que eu fui conhecer Jesus, que é o mais importante, que Deus me deu a vitória em tudo. sim. Me deu emprego, me deu uma família, né? Me tirou da fome, me deu sabedoria para investir o que eu ganhava, gerar. E hoje eu me encontro nos braços de Deus, porque Ele me resgatou de onde eu estava. Eu estava nas profundezas do fosso de lodo, mas Deus me resgatou, Deus me mostrou a luz, Deus me mostrou o caminho. E quando eu vi esta luz, não pensei duas vezes. Porque eu já trabalhei na área de agiotagem, que você não perguntou, Sim. mas eu vou acrescentar. Tá. Trabalhei na área de agiotagem, onde eu emprestava dinheiro a juros. E hoje, quando eu conheci a verdade, que a verdade vos libertará, conheci a verdade me libertou. E quando eu fui para Deus, eu disse para mim mesmo, Senhor, a partir de hoje eu não empresto dinheiro mais para ninguém. Para ninguém. Eu vou viver a tua palavra. Eu vou seguir o teu caminho. E eu não vou brincar de ser crente. Eu vou ser crente. Então quer dizer que você começou a ganhar dinheiro trabalhando dessa forma. Com a agiotagem também. Era um investimento que eu arranjei. E quando Jesus vai te fazer o convite, você vai deixar tudo? Deixo tudo. Porque não é o dinheiro que vai mandar em mim. Eu vou mandar no dinheiro. Rapaz. Quem vai mandar em mim é Jesus. E quem te devia? Salvador. Quem me devia foi perdoado. Você entrega tudo, pode ir embora. Entreguei tudo. Não, entreguei. Na realidade, eu entreguei. Saí perdoando dívida. Não deve mais nada, não. Eu só não empresto mais. Sabe por quê? Porque agora eu sou crente. Quem que mudou tua cabeça? Que mudou na minha cabeça? Quem que mudou? Quem foi Quem a mudou? pessoa? Quem foi o poder? Como foi isso? Jesus mudou. Jesus mudou. De cara, ele já me mostrou a realidade. Você vai entrar, você sabe que tem que ser sério. E você que anda no caminho de Deus, anda direitinho, tá? Não tenta mudar, não, que ele vai te pegar. O povo achava que você estava ficando doido? É, Alguém disse, rapaz, Pastor Renatinho... quem foi perdoado por você a dívida? Disse o quê? Você tem alguma lembrança disso? Eles não me diz, mas com certeza é assim, um pecador daquele dali agora, cada um é de santo por aí no meio da rua pregando a palavra. Não tô falando disso, não. Eu tô falando... Não, mas... O cara foi aliviado, o cara tava devendo, e agora você disse, não, tá liberado, perdoado aí, acabou. Não, eles não me disseram mais nada, não me procuraram. Sim, entendeu? mas eles devem ter ficado maravilhados. Não Como é que pode? Não chegou no meu ouvido. Não, mas pastor, mas tem gente que eu já liberei dívida e tem raiva de mim. Tem raiva. Rapaz. É sério. Aí Jesus começa a trabalhar e mudar tudo em você. Jesus mudou tudo. E a melhor coisa, eu me arrependo de não ter aceitado mais tempo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Glória a Deus. E hoje eu luto. A minha família não é tudo da igreja. Hoje toda a família está na igreja. Tem um trabalho muito lindo que você faz, que é um sopão, não é? Há muito tempo já, um sopão solidário, que chama a atenção do povo, coopera, arrebanha todo mundo, traz ali, prega a palavra e dá oportunidade de alimentação. Do jeito que o Brasil está com tanta crise, com tanta doideira, você acha que vai parar o projeto de sopão? Não, que o projeto não é meu. O projeto é de Deus. E o que é de Deus não se para. Muito bom. Se dá continuidade. Amém. Porque Deus fala, seja meu representante. Então, se Deus me levantou para ser um evangelista e está ali para representar a Deus, eu tenho que representar da melhor forma possível. Fazer o melhor, dar o melhor. Se eu antes, que eu era do mundão, eu fazia o melhor, agora eu vou fazer melhor do melhor. Porque eu estou servindo um Deus todo-poderoso. Meu Deus do céu. Entendeu? Você acredita que essa mudança foi radical? Foi radical. Só Deus podia Foi fazer de isso? imediato, só Deus. Porque o dinheiro é tudo. Eu deixava de ganhar 20 mil conto por mês. Para poder viver agora com Deus. Agora eu vivo com Deus, ganho mais do que 20 mil. Aleluia. Mais do que 20 mil. Rapaz, o tempo passou rápido aqui. Amém. Mas a história que começa com muito sofrimento te prepara. Todas essas estações que você vai contando, de luta, de dificuldade, de peleja, a falta, a escassez, te preparou para chegar nesse lugar, né? Preparou. Ainda tem muito mais. Isso aqui é só o começo do meu testemunho. Você é um homem feliz? Sou feliz. É um homem completo? Sou feliz porque eu tenho Deus. Eu sou completo. Só não é completo aquele que não tem Deus no seu coração. Em quem é que você confia? Em Deus. Quem que é o provedor da tua saúde? Deus. Né? Deus. Você acha que tudo pode resolver com quem? Com Deus.
É o único. É o soberano. Você não tem dúvida de um dia, uma proposta, alguma coisa? Não. Só quer ele, ponto Deus final. em primeiro lugar. O que é que você pode dizer pra gente fechar o programa pra essa pessoa que tá ouvindo ou assistindo a gente aqui? Para você que está ouvindo e está assistindo, toma uma decisão hoje da tua vida. Eu sei que você deve estar dizendo assim, mas será que dá certo? Eu jogar tudo pro ar por Jesus? Dá, porque ele foi para a cruz por nós. Ele tirou todos os nossos pecados. Nós é que cometemos o pecado, mas ele tirou. E ele não está te cobrando um tostão, mas ele te quer de volta. Abre os seus braços, abrace. Meu Deus. Abre o teu coração para Deus. Você vai ver o que é que ele vai fazer na tua vida. E na tua família também. Aleluia. Glória a Deus, amém? Uou. Glória a Deus. Glória, Pedrão, glória. qual o tempo aí, meu amigo? Fechando aqui o nosso programa, agradecendo ao meu amigo Roberto Carlos, Prazer. mais conhecido como Robertinho, aí do Planalto Ayrton Senna. Mandar um abraço para nossa amiga Rivânia, que com certeza Amém. deve estar assistindo, Amém. ouvindo o nosso programa aqui. Missionário, um abraço para a senhora. Qualquer E ao dia ela vai estar por aqui, pastor. E o povo do grande Planalto Ayrton Senna, não é? Pode contar comigo que nós vamos lá. Quando é que acontece? Sexta-feira agora, Projeto Noé. Não esqueça, é o Projeto Noé. Sexta-feira eu vou estar agora. aí com o povo. Amém. Mais uma vez, já Amém. tive ali a oportunidade de compartilhar uma palavra, já fui ali comer uma sopa de primeira qualidade e agora estou de volta com vocês sexta-feira lá em nome de Jesus. Transmissão ao vivo, pastor. É no Instagram, viu? Instagram, desenrolado. Projeto Noé, Planalto Ayrton Senna. Só seguir lá, você vai ver toda a obra. Maravilha, obrigado minha gente, a gente se encontra amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau. Fica aí que vem a programação agora. Um abraço minha gente, tchau.